CNU está aí, edital já foi lançado, e nós temos algumas informações bem preciosas para quem tiver que escrever, porque são todos os candidatos. Quem optar pelo bloco 1 a 7 vai resolver prova discursiva. Quem fizer a opção pelo bloco 8 vai fazer prova de redação. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre essas duas provas, fazendo uma leitura bem atenta do edital, dando algumas dicas de prova, e indicando também o nosso feeling sobre como a banca Sesgran-Rio pode elaborar as questões de redação e discursiva para cada um dos blocos temáticos e cada um dos cargos ou especialidades. Eu quero dizer para vocês que a gente está começando essa aula e nós queremos a interação com vocês, porque as dúvidas de vocês, os comentários de vocês fazem essa aula ter mais sentido ainda para nós que estamos todos aqui, fazendo um trabalho dedicado com material que vai ser disponibilizado gratuitamente para vocês. Daqui a pouco vocês vão ter acesso aos meus slides, para vocês acompanharem a discussão, para vocês conhecerem algumas questões que Sesgran-Rio já elaborou em relação à prova discursiva, porque hoje é um dia de a gente começar a se familiarizar com a forma como vocês poderão ser abordados. E os temas poderão ser cobrados quando a gente pensa a leitura do edital, que foi publicado no Diário Oficial da União, na última quarta-feira, dia 10, com 167 páginas de muita informação. E aí, claro, quero saber de vocês, como o Jaque, que está aí, a Iolene, a Ana, o Pedro, quais são as impressões de vocês, o Ricardo, sobre este concurso. Sim, Ricardo, eu vou falar de redação. Mas antes eu quero me apresentar para vocês e pedir que vocês digam de onde vocês são, se já escolheram os blocos de vocês, que estão pensando sobre este edital, e coloquem também as suas dúvidas, porque a interação me interessa bastante. Para quem não me conhece ainda, para quem está chegando ao CEISC pela primeira vez, as boas-vindas para todos. Nós temos 3 cursos preparatórios para o CNU. Um curso focado para quem vai fazer a prova do bloco temático número 4, um outro curso focado para quem fizer a prova do bloco temático número 7, e mais um curso para quem fizer a prova do bloco temático número 8, que é nível intermediário, formação de nível médio. E quem sou eu? Eu sou a professora Luana Porto. Aqui no CEISC eu dou aulas de língua portuguesa, redação jurídica e técnicas de resolução de questões para a OAB, primeira e segunda fases. Tenho graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de letras e sou graduanda em Direito. E, neste momento, eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz em ver os retornos de vocês aqui, Davi. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem for nos ver em outros horários. E que eu fiquei muito feliz em saber que o nosso material acabou de ser postado para vocês. Nós temos os slides que eu vou apresentar para vocês baixarem de forma gratuita, preparados com muito carinho por mim, depois da leitura do edital. E com a ideia de que eu também vou apresentar a minha leitura do edital para vocês. Campina Grande, Paraíba, bem-vinda, Ludmila. Pessoal, eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz em ler no edital o quanto esse edital está indicando direcionamentos para o papel de cada servidor público como um agente transformador de realidades, como alguém que vai contribuir para processos de democracia, de justiça social e de exercício da cidadania. Desde a live de apresentação, para mim, ficou muito claro que o interesse do governo com este concurso público em nível nacional é pensar uma organização de Estado em que o servidor público esteja a serviço da população. E, certamente, isso vai ecoar também na forma como a banca deverá elaborar as suas questões, sobretudo as questões mais pensantes, mais reflexivas, que envolvem a escrita, tanto da prova de redação, sobre a qual vamos falar hoje, quanto a prova discursiva, que é um objeto também de apreciação nesta live. Temos mais pessoas aqui comentando, como a Jaqueline, sobre o edital. E aí, a Jaqueline, não sei como vai ser a discursiva, porque são tantas as áreas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, eu separei vários pontos para comentar com vocês. E a ideia é que vocês possam ficar mais tranquilos, porque se vocês estão achando difícil a prova ou a leitura do edital, todos os outros concurseiros também estão, porque é um edital totalmente diferente. Ele foge do padrão tradicional dos concursos anteriores. Então, todos vão começar do ponto zero.
Como assim começar do ponto zero? Porque todos vão ser convidados a estudar talvez alguns temas sobre os quais nunca se debruçaram para ler, para estudar, para ter a pegada de concurso público, a exemplo de concursos que tratam de temáticas essencialmente de caráter social, como LGBTQIA+, discriminação de gênero, memória, autoritarismo, políticas públicas. E aí eu quero destacar o meu primeiro ponto importante, que esse edital vai abordar realmente os temas associados àquilo que faz o Estado ter a sua grande serventia, que é atender aos interesses da sua população, às demandas sociais, que podem ser demandas velhas, no sentido de serem demandas recorrentes, serviços de saúde, de moradia, de atendimento à educação, a pessoas com deficiência, medidas de políticas públicas ou demandas sociais que possam ser novas. Os novos direitos estão aparecendo a todo momento para mostrar que o Estado também precisa se reorganizar e se reinventar. E podem ser também demandas associadas a questões que interessam a organização do Estado. Por isso, a importância de nós compreendermos um dos itens dos conteúdos programáticos, que é justamente as políticas públicas. E aí eu quero dar as boas-vindas a quem é de São Paulo, de Pernambuco, do Maranhão. Obrigada, Márcia. Luana, professora maravilhosa. Recife, Pirapemas. E nós aqui no Rio Grande do Sul, nessa aula ao vivo, estamos muito conectados com todos vocês. Antes de fazer mais comentários sobre a prova, eu tenho um recadinho importante. Coordenação do curso DCNU alerta que nós estamos com promoção para os nossos cursos, então quem não comprou, quem não conhece ainda os nossos cursos, pode visitar a página do CEISC, www.ceisc.com.br, e conhecer a forma como nós trabalhamos e a nossa metodologia de estudos. E aí eu quero já começar com vocês apresentando alguns elementos importantes, e eu quero ver muitas perguntas de vocês aqui sobre o edital. Então, sempre que nós começamos uma preparação para o concurso público, nós temos que atender à leitura do edital como algo prioritário para a gente saber o que nós temos que estudar, quais são as diretrizes que esta banca vai apresentar em linhas gerais para as questões, compreendermos quais vão ser as fórmulas para a construção da nota final, qual é o papel ou o peso de cada uma das áreas, se é que vai haver diferenciação de peso entre as áreas, e quando houver uma questão discursiva ou de redação, qual é o papel dela. Então, primeira questão importante para todos vocês. Nós temos 8 blocos temáticos, e nesses 8 blocos temáticos, apenas uma questão vai ser descrita. Dos blocos 1 até o 7, nós teremos uma prova discursiva. O bloco 8 vai ter uma prova de redação. Então, para quem está chegando e está um pouquinho assustado, nós temos que fazer uma diferenciação conceitual para que nós entendamos qual é a diferença entre uma prova discursiva e uma prova de redação. Então, primeiro, vamos começar pelo elemento comum. As duas exigem escrita. Professora, escrita igual? Não necessariamente, porque pode variar a extensão da resposta, pode variar a forma de apresentação da pergunta e, claro, nós podemos ter direcionamentos de estilo diferentes. Quando nós temos uma prova de redação, o que vai acontecer? Nós vamos ter temas associados a atualidades, aquilo que normalmente aparece como um assunto que interessa a vida social. Por exemplo, a questão migratória, as guerras, a desigualdade social, as questões associadas à violência, o papel do cidadão, por exemplo, da construção da democracia, as fake news, a liberdade de expressão como um direito fundamental no Estado democrático do direito, as questões associadas ao meio ambiente, questões climáticas, as questões associadas à educação, ou ao déficit educacional aqui no Brasil. Então, nós temos vários eixos temáticos, então, temas amplos, como esses que eu acabei de citar. E quando nós temos uma prova de redação, a gente sempre tem que verificar qual é a pegada, qual é a diretriz da banca. Então, a banca que vai elaborar a prova, a banca CES Gran Rio, é uma banca que é muito atenta a demandas sociais. Por exemplo, ela já elaborou uma prova de redação tratando de meio ambiente e qualidade de vida. E aí a gente vai ter que sempre lembrar que uma prova de redação vai trazer um tema, e sobre este tema a banca vai exigir a produção
de texto dissertativo argumentativo. Esta é a lógica de uma prova de redação. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto em que o candidato vai ter que discorrer sobre um tema que tem a ver com a abordagem das informações acerca da temática que a banca for apresentar no enunciado, e vai ter que apresentar uma tese com fundamentos, ou seja, com argumentos que justifiquem essa tese. O que é tese mesmo? É uma opinião sobre o tema. Então, se a banca quiser, por exemplo, uma redação que trate sobre meio ambiente e qualidade de vida, o que vocês pensam sobre isso? Para eu ter uma maior qualidade de vida, eu tenho que ter um meio ambiente adequado, sadio, equilibrado, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Então, vejam que eu sempre vou ter que ter um posicionamento que pode ser de caráter mais político, mais social, ético, histórico, se for o caso, sociológico, antropológico, e esse posicionamento vai ter que ser fundamentado com base em argumentos. Então, para eu me dar bem numa prova de redação, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo e eu tenho que ter capacidade pensante. Como assim? Eu tenho que saber dizer o que eu penso acerca daquele tema. Então, não pode ser uma redação em que eu vá ficar em cima do muro. Eu tenho que ter clareza sobre qual é o meu ponto de vista, qual é o juízo de valor que eu vou construir com base em uma dada relação temática. Agora, o que eu tenho que fazer para eu ir bem numa prova de redação? Eu tenho que ler notícias, reportagens, estar a par do que está acontecendo no mundo. E, normalmente, eu preciso também ter leituras de temas que são fundamentais ao estilo da banca. Do que a banca CES Gran Rio gosta mais? Ela gosta de temas que estão associados a direitos sociais, moradia digna, meio ambiente sadio e sustentável e equilibrado, questões associadas à liberdade de expressão, direitos à educação, à saúde, à não discriminação, à não violação dos direitos humanos, por exemplo. Então, se a banca CES Gran Rio tem essa trajetória de, em concursos anteriores, abordar questões que interferem na nossa vida social, no exercício da cidadania, é interessante que comece a pensar sobre essas temáticas para eu poder escrever sobre elas e estar mais preparado para entender o contexto atual. Então, a prova de redação, ela envolve esses temas de caráter mais amplo, que requerem conhecimento daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E o que vai ser diferente para quem fizer prova, escolhendo os blocos temáticos 1 a 7? Esses vão escrever respostas para uma prova discursiva. Então, vamos marcar aqui. Prova discursiva, blocos 1 a 7. Prova de redação, bloco temático 8. Qual vai ser a diferença? Quando eu tenho uma prova discursiva, eu tenho que demonstrar conhecimento acerca de um campo do conhecimento. E esse campo do conhecimento normalmente vem das disciplinas específicas em concursos tradicionais. Por exemplo, eu vou fazer um concurso em que a banca é o SEBRASP, e eu vou ter conhecimentos gerais, por exemplo, de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos específicos para o meu cargo. Eu vou ser analista do judiciário, eu vou ter que ter noções de direito administrativo, de processo penal, de direito constitucional. E aí, normalmente, as questões discursivas tratam de conhecimentos específicos. Então, eu teria que saber, por exemplo, a diferença entre dolo e culpa em direito civil, a responsabilidade civil numa questão que envolve direito consumidor, por exemplo. Só que agora o CNU veio com uma pegada diferente. E é isso que eu quero que vocês cuidem. Vamos anotar aqui, José, que isso merece um stories. E vocês, eu quero que vocês anotem. Qual é uma das inovações do concurso CNU no seu edital? Ele está prevendo que a prova discursiva pode abranger qualquer tema associado ao conteúdo programático que vem normalmente no anexo 4 de cada um dos blocos temáticos. E o conteúdo programático, ele não envolve só os eixos temáticos daquele cargo em especial.
envolve também noções mais amplas, entre elas o grande espaço que está sendo dado para as políticas públicas. Então, pode haver uma questão discursiva para um cargo de economista ou de arquiteto, de qualquer um dos órgãos, que ele vai ter que responder sobre política pública, embora isso não seja uma formação específica para o cargo, por exemplo, de arquiteto. Então, vejam que este edital ele traz essa característica de pensar a prova discursiva envolvendo o conteúdo programático, que vai abarcar questões bastante amplas, porque os blocos têm até 4 eixos temáticos diferentes. Então, vejam que nós temos que entender bastante de vários assuntos para poder responder de forma mais tranquila, não tão segura, dependendo da nossa formação, a questão discursiva. Então, notem aqui outra questão importante. Quando há uma prova discursiva, ela pode versar sobre 2 estilos. Quais são os 2 estilos possíveis? Nós podemos ter questões de cunho teórico, em que a banca pode perguntar sobre conceitos, sobre doutrinas, se for no campo do direito, sobre práticas de enfrentamento de situações e problemas. E ela pode também abordar estudo de caso. Quando há um estudo de caso, normalmente se conta uma historinha e sobre essa historinha se pede uma espécie de parecer, que pode vir em uma ou mais perguntas. E aí, o que vocês têm que lembrar? Que, independentemente se o estilo vai ser de cunho teórico ou de estudo de caso, numa prova discursiva, o candidato precisa demonstrar domínio sobre aquele campo do saber no qual se insere a temática da prova. E aí, o que vocês vão ter que cuidar para além disso? Se eu tenho, por exemplo, lá no bloco 1, um eixo temático que é políticas públicas, no bloco 2, ou melhor, no eixo temático 2, dentro do bloco 1, eu tenho uma outra temática, que é gestão financeira ou gestão administrativa, eu posso também ter uma questão discursiva de caráter interdisciplinar, porque a banca diz que pode ser sobre qualquer um dos conteúdos disponíveis ou dispostos no anexo relativo aos temas que vão versar a prova objetiva. Então, pode envolver uma questão de política pública que requer também noções de orçamento. Então, o caráter interdisciplinar não pode ser descartado quando a gente pensa a elaboração da prova discursiva ao estilo do que veio no edital. E aí nós vamos ter que observar aqui algumas questões importantes que eu vou apresentar no material, que já está nos slides para vocês também, e que assim já respondam também a dúvida da Maria Josiane. Prof, perdi aqui a live do edital, ainda não olhei os blocos. A gente vai dar uma olhada nos blocos daqui a pouquinho, me aguarda, tá? Então, vamos lá. Obrigada também pela tua referência, Maria, à prova da OAB. Vamos todos juntos, Gabriele, Jaqueline, a aprovação, e para isso a gente tem que estudar. Então, atenção. Agora é o momento da gente entender o edital e daí a gente começar a focar as aulas para compreender bem os temas. Porque os temas todos podem ser bastante amplos, mas não são temas tão difíceis de a gente compreender. E hoje eu vou dar umas pinceladas sobre o meu feeling, que é decorrente da experiência que eu tenho já com a CIS Gran Rio. Mas antes da sequência, eu quero dizer uma coisa bem importante para vocês, pelo menos a minha avaliação. A CIS Gran Rio é uma banca que elaborou durante muitos anos a prova do Enem. Então, é uma banca que já tem domínio das questões logísticas, distribuição de prova, ensalamento, de configuração de sistema para atender a diversas regiões e a públicos bastante diferenciados. Ela entende também de como atender aos candidatos que têm algum tipo de deficiência. Mas ela também tem uma larga experiência na elaboração de questões que envolvem muito raciocínio lógico, muita leitura, análise, interpretação de texto com foco interdisciplinar, que é o estilo da prova do Enem. Não é à toa que o próprio governo, por meio da sua ministra de gestão, disse que não há vergonha alguma em chamar este concurso de o Enem dos concursos. A minha intuição diz que não é nem dos concursos só porque é um concurso de caráter nacional. É porque vai ter uma lógica diferente de abordagem das provas, um caráter mais interdisciplinar, com questões mais reflexivas, que apontem o papel do servidor
público como agente de transformação social e de organização do Estado. Para mim, isso ficou muito claro na fala da ministra, e eu entendo que a prova pode ser também esse teor um pouco mais reflexivo, no sentido de pensar o papel do servidor público em cada uma das áreas, em cada um dos cargos. Então, vamos lá, gente. Vou começar focando aqui o que eu acabei de explicar agora, que nós vamos ver na tela. Então, a prova discursiva, ela pode ser um estilo mais teórico, um estudo de caso. E, neste caso aqui, o que vai acontecer? Vocês terão que demonstrar domínio de conhecimento do conteúdo dos eixos indicados no conteúdo programático de cada bloco, do bloco 1, do bloco 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7 e do 8. E o que vai acontecer? Nós temos 8 blocos, e cada um dos blocos temáticos tem eixos. Eixo 1, eixo 2, eixo 3 e eixo 4. E dentro desses eixos aqui, nós temos conteúdos específicos. Então, a gente vai ter que ter uma boa noção de cada um desses eixos para compreender o que pode aparecer na prova. E agora, o que nós vamos ver? Quais são os blocos temáticos? Os 8. Então, no bloco temático 1, infraestrutura, exatas e engenharias, nós vamos ter cargos associados à engenharia civil, engenharia mecânica, por exemplo. E aí, claro, vários órgãos. No bloco 2, tecnologia, dados e informação. O 3, ambiental, agrário, biológicas. O 4, que é o que vai apresentar o maior número de vagas, que é trabalho e saúde do servidor. É aqui que nós temos o cargo de auditor fiscal do trabalho, com 900 vagas, e que vai envolver muitos conhecimentos importantes acerca do papel do trabalhador no sentido de garantir direitos trabalhistas. Cuidem bem a leitura do edital em relação a isso. O bloco 5, educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. O 6, setores econômicos, regulação. O 7, gestão governamental e administração pública. E o 8, nível intermediário, para o qual vai haver apenas prova de redação, enquanto que para os blocos 1 a 7, nós vamos ter a prova discursiva. Então, muita atenção na escolha dos blocos para vocês se prepararem adequadamente para escrever cada um dos textos ou respostas de acordo com o tipo de prova que vai aparecer para vocês. Então, vejam só. A redação, que é este estilo aqui, só vai ocorrer para aqueles cargos em que há a exigência de ensino médio para qualquer um dos cargos, qualquer um dos órgãos. E aí, nesta prova, o que diz o edital? Independentemente dos cargos e dos órgãos, que esta prova vai compor parte da primeira fase do concurso, que vai ser composto, portanto, de prova objetiva e de redação. Então, o que vai acontecer nessa prova de redação, nessas questões objetivas? A banca vai examinar as habilidades e conhecimentos aferidos em relação aos conteúdos programáticos, em questões objetivas e de redação, que vai ter, atenção aqui, pessoal, caráter classificatório e eliminatório, sob a responsabilidade, obviamente, da avaliação que a banca fizer de cada um dos textos. Então, a redação, ela faz o candidato continuar no concurso, ou ter que esperar o próximo Enem dos concursos em 2025. E aí, o que diz o edital quando nós pensamos no bloco 8, que é o único para o qual vai haver redação? Nota máxima, 100 pontos, e aí ela vai ter peso, 0,2. Então, a nota vai ser, no máximo, 20 no cômputo geral da avaliação do candidato, porque nós vamos ter a prova de redação mais as questões objetivas. E aí, o que vocês precisam cuidar também? Que para alguns cargos vai haver também prova de títulos, experiência profissional. Então, isso também pode mudar a configuração da nota. Então, atentem-se para isso também. Para vários cargos, há provas de título. Isso vale também para os cargos dos blocos temáticos 1 a 7. E o que vai dizer o edital quando se trata da redação? Que ela vai valer 100 pontos. E aí, claro, nós vamos ver quais são os itens de avaliação que a banca vai usar para emitir a nota. Vai obter nota 0 o candidato que, por exemplo, escrever um texto que for assinado ou apresentar qualquer sinal que, de alguma forma,
possibilite a sua identificação. Por exemplo, uma rubrica, um desenho de cuidado com a banca, que pode indicar, por exemplo, um recado, que é o mesmo que ocorre, por exemplo, nas provas do Enem. Se o candidato fizer isso, ele recebe 0. Se ele recebe 0, ele está automaticamente eliminado do certame, ou seja, perdeu a sua vez. E aí, o que vai acontecer? A banca vai apresentar o enunciado da redação, vai indicar o tema e vai, no enunciado, apresentar o número mínimo e o número máximo de linhas que o candidato deve produzir no seu texto. Então, atenção, o edital não diz que a redação tem que ter no mínimo tantas e no máximo tantas linhas. Normalmente, são 30 linhas, em que, às vezes, pode ser o mínimo 20 ou o mínimo 25 linhas escritas. Então, o que nós temos que cuidar? Como vai aparecer o enunciado na prova, no caderno de provas, porque o edital não explicitou essa informação. Então, o que nós temos que cuidar? Aqui, ó, o número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado, ou seja, nós só vamos saber disso no caderno de provas. Então, se houver a pergunta assim, professora, eu tenho que escrever no mínimo quantas linhas? Eu não tenho resposta, porque isso só vai ser indicado de forma surpresa para vocês na hora de vocês abrirem o caderno. Mas, professora, a gente pode ter um parâmetro? A gente pode. Se nós formos pensar o estilo da banca Sesgran Rio nas provas de redação de concursos anteriores, ela faz provas com até 30 linhas e, no mínimo, 25. Então, tem que ter bom fôlego de escrita. Se a gente for pensar que ela vai seguir o estilo do Enem, aí muda a história, porque o Enem tem que escrever bem menos linhas, é 7 no mínimo e no máximo 30. Então, eu não tenho como afirmar com certeza para vocês qual é o número mínimo e nem o máximo. Isso vai ser uma surpresa para todos nós na hora de abrirmos juntos o caderno de provas. Por que abrimos juntos? Porque eu também vou fazer a prova para conhecer um pouquinho desse estilo na hora de resolver as questões. Porque a gente vai comentar muito sobre as provas depois, então, alguns professores, vários do CIS, que vão fazer a prova também. E eu sou uma professora que vai fazer a prova. Bom, não sabemos nem o número mínimo, nem o máximo de escrita, a gente tem a suposição de que é no máximo 30, pelo histórico dos concursos de todas as bancas e também pela Sesgran Rio. Mas o que a banca vai usar como critério de avaliação? Ou seja, o que eu preciso fazer direitinho na prova para eu pontuar bem? Primeiro critério aqui, a adequação ao tema proposto. O que é adequação ao tema proposto? É a habilidade de leitura de vocês. Qual é o estilo da banca Sesgran Rio na prova de redação? Ela apresenta texto motivador, que é para a gente ler e não copiar. Isso tem sido muito recorrente nos certames anteriores da Sesgran Rio. Ela coloca em negrito, não copie o trecho do texto de forma alguma, nenhuma parte, nenhuma frase, porque isso certamente vai prejudicar na nota. Não diz que vai zerar, mas prejudica, então não é para copiar. Para que serve o texto ou os textos motivadores? Eles servem para a gente compreender melhor a temática. Depois que a banca apresenta o texto motivador, ela indica em negrito qual é o tema sobre o qual vocês devem escrever. Eu já vou mostrar um exercício para vocês daqui a pouquinho, porque eu separei uma questão de redação para mostrar isso para vocês. E aí, o que ela vai indicar? Produza um texto dissertativo, produza um texto dissertativo argumentativo. Quando ela apresentar esse enunciado, vocês vão saber qual é o tipo de texto solicitado. O que a banca Sesgran Rio costuma fazer? Ela costuma pedir a produção de um texto dissertativo argumentativo. Então, é um texto em que vocês vão ter que apresentar um tema, mostrando informações consistentes acerca daquela temática e ter uma tese acerca dele. Ou seja, tem que ter um posicionamento crítico, um juízo de valor acerca daquele tema. Se não seguir a estrutura do texto dissertativo argumentativo, se errar, por exemplo, o tipo textual, vocês vão ter a nota muito comprometida. E aí, vocês vão ver depois uma outra observação. Um texto dissertativo argumentativo é um texto que se estrutura por meio de parágrafos em prosa. Normalmente, um parágrafo de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento, mais um de conclusão. Professora, e se eu escrever em forma de poema? Sinto muito. Não atendeu o tipo textual solicitado, vai zerar ali. Então, não vai dar certo. Então, tem que dominar a estrutura do tipo textual que é exigido, que normalmente é o texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de prova de redação que se pede para concurseiro e para concurseira. Aí, o que mais vai acontecer?
A banca vai avaliar o uso dos mecanismos coesivos, de referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto. Pessoal, o que significa isso? Significa que eu tenho que mostrar na redação que cada um dos parágrafos é composto por frases. Então, eu não posso, por exemplo, escrever um único parágrafo com uma única frase. Eu tenho que marcar as partes do texto, os movimentos de introduzir, desenvolver e concluir um tema, com base na tese que eu selecionei para abordagem temática. Só que dentro do parágrafo, vou ter uma ou duas frases, e essas frases precisam estar ligadas. E essas ligações são os elementos coesivos. Por exemplo, eu tenho uma temática que está associada a meio ambiente e qualidade de vida. Eu posso dizer que o meio ambiente sadio e equilibrado é um direito humano previsto na Carta Magna, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este documento, o último que eu citei, prevê que cabe ao Estado e à sociedade garantir um ecossistema que permita às pessoas viverem todos esses direitos. Este é um termo que referenciou um documento. Então, este é um exemplo de referenciador que vai fazer vocês pontuarem bem neste quesito aqui de coesão, que é referenciação. Então, referenciação nada mais é do que usar palavrinhas mágicas, que podem ser pronomes, que podem ser sinônimos, que podem ser hipônimos ou hiperônimos, para evitar repetição de palavras e manter conectadas as palavras entre uma frase e outra, as frases entre uma frase e outra, e também os parágrafos. Então, sempre que a gente vai passar de um parágrafo para outro, a gente vai usar um elemento de conexão, que nós vamos chamar de sequenciação. O que a gente faz para passar do parágrafo 1 para o 2? A gente usa, por exemplo, no início 2, nessa perspectiva, nesse sentido, sobre esse viés. E aí a gente vai usando para cada um dos inícios de parágrafo uma palavrinha de sequenciação, para marcar que eu sei ordenar, sequenciar as ideias, de modo a fazer com que o meu texto não seja cíclico, no sentido de escrever sempre sobre o mesmo ponto, e não apresentar ideias novas em cada um dos parágrafos, e marcar também a progressão temática, que é a forma como nós temos de garantir que cada um dos parágrafos vai ser contributivo para o desenvolvimento da tese, da opinião que a gente vai apresentar normalmente no início do texto, que é o primeiro parágrafo. E aí, essa demarcação das partes do texto, deixar bem claro quando que eu apresento o tema e a tese, quando que eu sustento, que eu fundamento a tese, que são os parágrafos de desenvolvimento, e quando que eu vou concluir o parágrafo final para fechar todo o meu texto. E aí, claro, que eu posso ter muito bem isso marcado na minha mente se eu decorar uma máscara de texto, um esqueleto de texto. Esses esqueletos, qualquer professor de redação explica para vocês, a gente decora. Mas só isso não garante uma nota boa. Por quê? Porque para eu fazer esse esquema funcionar, essa máscara de texto ter sentido, eu tenho que trabalhar muito o nível das ideias. Ou seja, eu tenho que ter conteúdo para escrever e desenvolver. E aí que vem o item letra D, que é um dos critérios mais importantes da avaliação de qualquer redação, que é demonstrar a capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Então, vejam só. Se a banca quer que vocês apresentem argumentos, ela está dando uma dica, que ela vai pedir a produção de um texto dissertativo argumentativo. Então, a gente já tem aqui a regra. Nós temos que saber escrever um texto em que a gente vai analisar informações, expor um ponto de vista acerca de um tema e defender com base em argumentos diferentes. Ou seja, se ela colocou aquele S em argumentos, porque ela quer pelo menos 2 argumentos diferentes para defender o ponto de vista de vocês. Então, tico e teco funcionando agora, gente. Se ela quer 2 argumentos, são 2 argumentos diferentes, cada um num parágrafo diferente. Então, por inferência, vocês precisam deduzir que a redação tem que ter no mínimo 4 parágrafos. Um para apresentar o tema e a opinião de vocês na introdução, um argumento para desenvolver a tese, mais um outro argumento no terceiro parágrafo para desenvolver a tese, e aí nós vamos fechar argumentos, pelo menos 2, e mais um parágrafo para fechar o texto, porque tem que ter a estrutura do texto dissertativo e argumentativo muito bem demarcada. As partes do texto precisam estar demarcadas. Tá? E o que mais ela vai indicar? Vamos lá aqui, gente. Letra E na tela agora. Pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Ou seja, temos que atender às regras da gramática. Adequação vocabular. O que é uma adequação vocabular? É usar um vocabulário mais elaborado, que a gente evite gírias, em que a gente evite palavras da oralidade, né, pra, é bom, que são expressões que a gente usa na fala, mas que não cabem para a escrita padrão. Não podemos escrever errado, então a ortografia vai ser super importante. Dica, se eu não sei como se escreve uma palavra, eu troco por um sinônimo que eu tenha certeza de como se escreve certo.
Morfologia, as classes de palavras, as questões que envolvem sintaxe de concordância, usar adequadamente o verbo haver, fazer uso adequado das locuções verbais, flexionar palavras, que são nomes e verbos de forma adequada, saber se vai haver palavras que precisam ou não precisam de complemento, que é o caso da regência nominal e verbal, e emprego dos pronomes. E aí, olhem só que interessante, e me chamou muito a atenção. Aqui não diz que vai ser cobrada a pontuação. E eu achei isso muito estranho. Porque, normalmente, pontuação é critério de avaliação. Então, aqui já fica o link para você. Se houver alguém que tenha desconto em nota por pontuação, não está dizendo que isso é critério de avaliação. Porque colocou aqui, ó, modalidade escrita da norma padrão, mas, entre parênteses, citou quais são os elementos de análise. Vocabulário, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, regência e colocação. Então, vírgula, se errar, não vai descontar? Me parece que não, hein? Mas, enfim, gente, o que nós temos que observar? Que a gente tem que atender esses critérios básicos, mas isso não quer dizer que vocês possam errar vírgula, ponto final. Então, nada de fechar uma frase e não colocar ponto final, tá? Porque as frases não podem ficar voando no espaço da folha. É uma questão também importante de escrita. Terminou a frase, ponto final. Começou uma frase nova, letra inicial maiúscula. Comecei um parágrafo novo, entrada de parágrafo, para marcar bem direitinho como é que vai ser, tá? E ainda atenção aqui, agora o que vai gerar nota 0 de redação? Aí antes, Letícia, será curso separado de redação da professora Luana? Por enquanto, nós não temos previsão, hein? Por enquanto, ainda não. Mas eu quero dizer para vocês, todos que fizerem o bloco 8 têm aulas de redação comigo, com foco na banca CES Gran Rio. Então, eu dei já todo o curso, está todo gravado, com toda a apostila pronta e várias aulas específicas com exemplos de redação e de teoria, todos focados ao estilo da banca CES Gran Rio. Então, tudo isso que eu estou apresentando para vocês aqui, ele não é estudo de ontem para hoje. Eu já estudo as bancas há muito tempo, já gravei todo um curso só de redação para CES Gran Rio. Quem fizer o curso bloco temático 8 vai ter aula comigo, tá? Vamos voltar aqui para a tela agora. A redação terá que ser escrita a caneta de tinta preta, fabricada em material transparente, como em qualquer concurso público, e haverá nota 0 se, atenção, critérios de atribuição de 0, que vai eliminar o candidato. Fugir do tipo de texto. Se contar uma história, escrever uma narração, se escrever um poema, é nota 0, porque tem que ser um texto dissertativo argumentativo. Fugir do tema proposto, a banca quer que se escreva sobre a importância do servidor público para a eficiência do Estado. E se só escrever sobre a eficiência do Estado? Esqueceu a parte mais importante, a importância do servidor público para a eficiência do Estado. Vai fugir do tema do proposto? Nota 0. Fugir e tangenciar descontam nota, né? Se escrever um texto que não seja articulado, ou seja, que não haja escrita verbal, se houver desenho, símbolo, também é nota 0. Se forem frases soltas em forma de verso, aí é outro tipo textual, outra modalidade de escrita, poética, que não é o que está sendo pedido, porque se quer prosa em forma de texto dissertativo argumentativo. Se for a prova assinada, se tiver algum mecanismo que vai indicar possibilidade de identificação do candidato, como um emoji, nota 0, eliminado. Escrever a lápis, nem pensar, tá? E ainda atenção aqui para essa última observação. Será desconsiderado, para efeitos de avaliação, qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado. Então, se a folha definitiva tiver 30 linhas e vocês escreverem 31 linhas, essa 31ª linha não será considerada, tá? Então, ela não vai zerar, mas ela vai ter como uma parte não integrante do texto, vai ser vista, sim, pelos professores e avaliadores. Então, muito cuidado em relação a isso. E aí, lembrar que os candidatos, eles vão ter notas que vão ajudá-los a classificar ou a não classificar. E o que diz lá o edital? Que os candidatos não eliminados, ou seja, aqueles que não tirarem nota 0, serão classificados por cargo e especialidade demandada em função do somatório de pontos, em razão das duas provas, que são a prova objetiva e a prova de redação. Então, vamos lá, em relação a essa observação, pontuar o seguinte. Dependendo do cargo que vocês escolherem, ou da especialidade, a nota de vocês pode ser mais ou menos determinante. Então, vocês precisam ser muito perspicazes na hora de vocês fazerem a inscrição de vocês e selecionarem qual é a ordem de preferência dos cargos de vocês. Por exemplo, eu fiz uma redação maravilhosa para um cargo que vai ser super competitivo. Vai ter mais candidato inscrito. Talvez eu não vá ficar tão bem classificada nele, mas eu posso ter uma classificação melhor se eu colocar como ordem de preferência um cargo que tiver
menor quantidade de interessados, ou seja, que a relação percentual de candidato por vaga for menor. Então, a gente vai ter que contar com a sorte também e com a perspicácia na análise do edital e aquilo que a gente quer fazer, né? Porque a gente tem que também buscar aquela vaga que é a vaga dos nossos sonhos. Bom, pessoal, eu gosto muito nas minhas aulas de sempre apresentar um panorama para vocês, terem também uma imagem e uma prova mais concreta do que vai poder ser o estilo do que vocês vão vivenciar na prova de vocês. Acho que a fala teórica ela é super importante, mas os exemplos também o são. Obrigada aqui pelo comentário elogioso da Felicidade lá. Obrigada, Adriana, também. Quem é que vai dar aula de discursiva? Normalmente, eu dou aula de discursiva apontando as formas de escrita, mas os professores das disciplinas, dos conteúdos temáticos também dão. Então, normalmente, nós temos várias aulas de prova discursiva, tá, Jaqueline? Pode ficar bem tranquila, que vocês todos vão ficar muito bem servidos, nossos 3 cursos sobre como procederem para realizarem uma boa prova discursiva. Então, tem aula comigo, da parte mais teórica de escrita, e aula com os professores dos principais temas, para eles abordarem também aqueles tópicos essenciais, para eles darem as apostas temáticas deles em relação aos temas. Mas agora eu quero atenção especial para quem for fazer bloco 8, olhar um exemplo aqui que eu trouxe para vocês de prova de redação da CESGRAN Rio no ano passado. Então, o concurso para o Banco do Brasil teve prova de redação para os cargos. E aqui eu quero mostrar para vocês a forma de apresentação da banca CESGRAN Rio para as provas de redação. Ela apresenta um texto motivador, que normalmente tem título, mas isso não é regra. Aí, depois, ela faz aqui o enunciado. O texto apresenta alguns dados sobre inclusão bancária e financeira. Então, nem todo mundo que está incluído no sistema bancário tem uma educação financeira, por exemplo. E considerando a relação entre esses 2 conceitos, ou seja, ela dá uma espécie de resumo do texto motivador, e a questão da cidadania, cure essa pegada social da banca, elabore um texto dissertativo, argumentativo, ou seja, aqui o tipo textual que ela está demandando, em que você discuta o seguinte tema: como é possível garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas? Como uma pessoa pode ser cidadã se não tem acesso, por exemplo, a uma inclusão bancária e uma inclusão financeira? Vejam que aqui a lógica é pensar como é que a gente resolve um problema social. Nós temos milhares de pessoas que não têm educação financeira e nem têm educação bancária, não têm conta em banco. Como é que elas podem ser cidadãs? Essa é a pergunta. Então, nós temos aqui uma redação que quer que vocês apresentem soluções. Vejam que isso é o perfil do edital da prova. E aí vem o meu feeling. A ministra falou que quer servidores que entendam o seu papel social. Essa proposta temática é para dizer justamente isso. Como é que uma pessoa vai se tornar cidadã dentro de um Estado democrático do direito se ela não é bancarizada? Se ela é um sujeito desbancarizado? Muito interessante, leia o texto, está no material de vocês, e acho que vale a pena vocês pensarem aqui sobre essa ideia de cidadania, de democracia. Eu vou reforçar aqui. Andressa, não sei se já foi falado quantas linhas é discursiva. Não sabemos, porque o edital não indicou. Mas eu quero que vocês prestem atenção nos exemplos que eu trouxe, porque a CESGRAN Rio, ela apresenta... Vou precisar de água, só um pouquinho. Ela apresenta números de linhas diferentes, dependendo da prova e dependendo da questão. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, vejam aqui, gente. Recado agora para quem é do bloco temático 8. Exemplo aqui de prova de redação. Na segunda-feira, às 19 horas, nós vamos ter uma aula comigo só para o bloco 8, redação com apostas de temas. E aí eu vou focar bem mais nesta parte aqui, que eu fiz uma exposição mais geral agora, tá? Mas vamos lá. Eu deixei no nosso material um exemplo de redação para tema, um tema que eu apresentei para vocês, e aí, obviamente, que eu vou desenvolver bem isso na aula de segunda-feira. Porque agora eu quero que vocês acompanhem comigo as informações deste bloco aqui, 1 até o 7, que vai ter que resolver uma prova discursiva. Então, vamos lá. A prova discursiva pode apresentar um cunho teórico ou um estudo de caso. E aí, o que diz o edital? Na tela comigo agora. Que essa prova discursiva também terá caráter eliminatório e classificatório, e ela é exclusiva para cada bloco, ou seja, não vai ser a mesma prova discursiva para o bloco 1, para o bloco 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7. Então, dependendo da área, a temática, obviamente, vai mudar. Contém, então, uma questão dissertativa que abordará o conteúdo constante no anexo, ou seja, naquele que vai apresentar o conteúdo
programático de cada uma das áreas que compõem o bloco temático. Essa prova vai valer 100 pontos. Será eliminado, diz o edital, o candidato que obtiver nota 0 na prova discursiva, então tem que saber escrever, tem que escrever algo para não zerar, e que elaborar uma resposta que for assinada ou que apresentar qualquer elemento que permita ou que sinalize algum interesse de identificação do candidato. Ainda não pode ser uma redação escrita a lápis, em parte ou na totalidade, caneta preta, transparente, que der resposta com o número de linhas inferior ao mínimo estabelecido ou fugir do tema proposto. Como é que nós vamos saber isso? No enunciado, porque o edital também não indicou essa informação. Fugir do tema proposto, tangenciar, também é nota 0, eliminado do concurso. Então, tem que cuidar muito bem como que vai aparecer essa configuração. Vamos lá. O que diz o edital acerca da avaliação da resposta ou das respostas à questão discursiva? Porque a questão discursiva pode ser diferenciada ou discriminada em itens A, B, C. A Cisgran Rio faz isso. Vocês estão vendo os exemplos que eu trouxe para vocês, tá? E o edital não disse que vai ser uma questão só, que pode ou não ser dividida em mais um item. Então, a gente tem que estar ligado ou preparado para responder, talvez, a mais do que um tópico. A avaliação da resposta da questão discursiva terá que ter o número de linhas esperado. Se ela disser que tem que ter no mínimo 5 linhas, tem que escrever no mínimo 5 linhas. O enunciado vai indicar isso. E aí, ela vai ter 2 itens de avaliação. Letra A, que é o primeiro item. Quanto aos conhecimentos específicos, atribuindo-se 50% do valor total da questão, a capacidade de lidar com conceitos, por isso aqui pode haver questão de cunho teórico, as técnicas e as atividades próprias das áreas do conhecimento. Bom, eu vou fazer um concurso público para concorrer para o cargo de arquiteto. Quais são as técnicas básicas da arquitetura para elaborar um projeto? Quais são as atividades próprias do arquiteto? Então, eu tenho que pensar que as provas discursivas normalmente são associadas ao exercício profissional do cargo para o qual eu estou concorrendo. Então, eu tenho que pensar qual é a metodologia de abordagem, por exemplo, de engenheiro civil, como é que ele constrói um orçamento, como é que ele elabora um plano de prevenção de incêndio, e assim por diante. Porque a banca está indicando aqui que eu tenho que saber quais são as técnicas e as atividades próprias daquela área. Infraestrutura, ciência, tecnologia, educação. Eu vou fazer uma prova na área da educação. Eu tenho que saber sobre educação inclusiva. Eu tenho que saber sobre educação para pessoas com deficiência, que sejam pessoas surdas, cegas, que tenham algum grau que tenham espectro autista, por exemplo, porque isso faz parte da minha área de atuação. E aí, o que mais diz o edital? Aferindo a compreensão, o conhecimento, o desenvolvimento e a adequação desses conceitos, a conexão e a pertinência do assunto abordado e o atendimento aos tópicos solicitados. Então, o que isso está indicando? Que a banca pode ter vários itenzinhos no mesmo tema. Tópicos. Ela pode fazer um enunciado com várias perguntas no mesmo enunciado, ou pode apresentar o enunciado e discriminar perguntas em A, B, C, com tópicos, itens para escrita. Porque a Cisgran Rio, ela costuma fazer esses movimentos em provas anteriores, tá? E aí, por isso que a gente vai ter, talvez, linhas com quantidades diferentes para cada um dos tópicos, tá? Por isso que não tem um número mínimo exato, talvez, no edital. Eles são perspicazes na formação do edital também. Agora, quanto ao uso do idioma, que é outra parte, o segundo critério de avaliação da prova discursiva. Então, 50% para o assunto, se entende ou não entende, se aplica ou não aplica bem os conceitos, se apresenta ou não apresenta bem as técnicas e as práticas que são associadas à área de atuação profissional. E os outros 50%, isso aqui eu achei ótimo, porque 50% é escrever certo, gente. Quem domina a língua portuguesa já ganha 50% da nota. Escrever certo, como assim, professora? Ortografia, não errar a escrita de palavra, nem a citação gráfica. Questões gramaticais, associados à forma de composição do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. Portanto, ela também vai querer que vocês apresentem uma dissertação. Isso me indica que ela pode apresentar uma questão só com até 30 linhas, ou pode apresentar 3 itens com 15 linhas cada um, a gente não sabe. E ainda, claro, escrevendo um texto que seja coeso e que seja coerente. E o que mais ela diz ainda no edital? Caso a questão receba nota 0 quanto aos conhecimentos específicos, ou seja, a parte que é de domínio da área
de atuação não será avaliada quanto ao uso do idioma. Então, se recebeu 0 lá, já está fora. Então, não vou perder tempo analisando, ou melhor, pegando o olhar do professor de língua portuguesa, porque provavelmente essa banca vai ser composta por um professor da área temática e um de língua portuguesa. Se o da área temática deu 0, o de língua portuguesa já nem corrige, porque aí vai estar realmente fora do certame. Nota 0 na primeira parte, já nem vai para a segunda, que é a avaliação das questões de ordem gramatical. E aqui eu trago um mapa conceitual para vocês, para sintetizar os pontos mais importantes que vocês precisam observar. Então, vejam só, questão discursiva aqui, isso aqui para os blocos 1 a 7. Conteúdo. O conteúdo, o tema da questão discursiva pode advir de qualquer área dos eixos temáticos dentro de cada um dos blocos. Os conhecimentos mais gerais, que envolvem, por exemplo, política pública, na maioria dos blocos temáticos, e as áreas mais específicas dos cargos, que têm a ver com a gestão, com as finanças, com a organização administrativa, dependendo do bloco temático. O estilo pode ser mais teórico, porque ela fala bastante nos conceitos, nas práticas da área de formação, ou o estudo de caso, porque se envolve uma questão prática do exercício profissional daquela área de atuação, pode ser um estudo de caso. Suponha que você, na condição de engenheiro civil, tenha que avaliar se as obras de infraestrutura de um ginásio construído pelo município estão adequadas à legislação de acessibilidade. Considere que a entrada do ginásio não tem rampa de acesso. Essa prática está adequada ou adequada? Aí você vai fundamentar com base na regulamentação, norma brasileira de questões técnicas. Tem uma sigla que agora esqueci, não é a BNT, mas na engenharia a gente sabe qual é o termo, norma brasileira de recursos técnicos ou de regras técnicas, não é a BNT, é NR. São as NRs e os seus números, tá? Aí a resposta, vocês vão elaborar, produzindo um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Se houver itens ou vários tópicos, aí, obviamente, essa formatação dissertativa de iniciar, desenvolver e fechar, a resposta vai permanecer para cada um dos itens, e pode haver número de linhas diferentes, se houver mais do que uma pergunta, mais do que um item, numa mesma questão discursiva. E aí eu quero mostrar por que eu digo isso para vocês. A banca quer que vocês dissertem, fundamentem a resposta de vocês. E, para isso, vocês vão ter que ter algumas habilidades importantes. Ler adequadamente a questão, saber qual é a área de conhecimento, qual é o conteúdo específico que ela está cobrando, que pode envolver teoria, que pode envolver questões mais práticas. Isso aqui vai ser um A, tá? E, claro, a estruturação do texto, e se houver itens para resposta, como A, B e C, que vocês saibam produzir resposta adequada para cada um deles, tá? E aí, nesse caso, eu sempre oriento que vocês usem as próprias expressões do enunciado, da formação da pergunta, para começar a responder. Isso aí, Rodrigo, é norma brasileira, né? É NBR. Isso aí. E aí nós temos aqui alguns exemplos que eu separei para vocês conseguirem ter uma visualização bastante prática de como a CIS Granrio tem elaborado questões discursivas. Aqui eu trago uma para o cargo de advogado, aí a formação, obviamente, em Direito, do concurso do ano passado para a GRIO. Questão discursiva teve um estudo de caso. Acompanhe comigo aqui na tela agora a leitura. Um gerente de operações da sociedade empresária, então nós vamos saber quem, o que ele fez, foi cientificado pelo Departamento Jurídico, mais um quem aqui, da ocorrência de julgamento sobre o pagamento de determinados tributos federais sendo transitado em julgado contra os interesses do contribuinte. Após a auditoria, foi verificado que havia ocorrido no julgamento de apelação um voto vencido. Consoante as regras do Código do Processo Civil, aqui a fonte do direito a ser acionada, o julgamento, por maioria de votos, deve ser retomado com quórum ampliado, o que inocorreu no caso referido, ou seja, não foi atendido o que está previsto no CPC. Revendo a causa, o chefe do Departamento Jurídico pediu autorização para a propor ação rescisória do julgado. Após ler atentamente o enunciado, elabore um texto que, nos termos da jurisprudência dos tribunais, contenha uma análise sobre os itens a seguir. Quais são os itens? Os tópicos. Letra A, cabimento da ação rescisória. Se cabe ou se não cabe a ação rescisória que o chefe do departamento jurídico quer apresentar. Para este item aqui, ela apresentou 10 linhas. Então, introduzir, desenvolver e concluir.
No caso, em tela, cabe ou não cabe a ação rescisória, pois, segundo o julgado do Tribunal do Rio Grande do Sul, do Tribunal de São Paulo, aí tem que pensar as jurisprudências todas, notem que é um conhecimento bastante elástico que está sendo cobrado aqui. Aí depois, requerimento a formular na petição. Quais são os pedidos da petição? Mais aqui 10 linhas nessa prova. Então, é uma questão discursiva dividida em tópicos. E ainda tem mais um terceiro. Letra C, características e limitações do julgamento ampliado. Então, tem conhecimento teórico, jurisprudencial, e talvez, em alguns casos, pode haver aqui doutrina a ser usada para justificar a pergunta. Então, neste caso aqui, o que deve ser demonstrada a resposta? A citação ao doutrinador, se for o caso, de cada uma das respostas, e citação às jurisprudências, porque isso foi indicado no enunciado, com base em jurisprudências de tribunais, produz um texto dissertativo. Então, vejam que ali aparecia 3 itens. Cada item vai ter uma resposta que vocês vão elaborar na sequência. Agora, vamos ver uma outra área que é muito próxima a uma das áreas de um dos blocos temáticos, se eu não me engano, o bloco temático 2. Decora, eu não sei ainda a ordem, tá? Então, aqui o cargo de analista de desenvolvimento, gestão, administração e planejamento. Também para o mesmo órgão, AGRIL, concurso de 2023. Aqui nós temos um exemplo de estudo de caso também. Ao analisar o mercado de capacetes para motociclistas, um analista destacou a atuação de 2 empresas. A empresa X oferece aos consumidores um único modelo de capacete que é vendido a preços inferiores aos dos concorrentes. A propaganda da empresa enfatiza a confiança no produto, que atende às normas de segurança, que seriam as NBRs, né? E reforça o preço mais baixo de seus capacetes. Segundo o analista, ou seja, o analista de desenvolvimento, gestão e administração, o segredo do sucesso da empresa está em seu tamanho, pois ela é a maior empresa do setor e conta com a maior planta de produção de capacetes da região. Dado o grande volume produzido, os custos fixos são diluídos em mais unidades produzidas e a empresa consegue comprar equipamentos de manufatura especializados que geram ainda mais economias de custos. A empresa Y, então nós temos um outro caso agora, era X, agora vem o caso da Y. Oferece no mercado um capacete de altíssima resistência com diversas praticidades. A propaganda do capacete produzido pela empresa Y mostra que foi incorporado ao equipamento um componente tecnológico exclusivo que permite conexão sem fio com o telefone celular do usuário. Alto-falantes, microfones embutidos no capacete permitem que o usuário interaja com o assistente de voz do seu aparelho, ouça música ou fale ao telefone. Além disso, mensagens de texto ou mapas de ruas podem ser projetados na viseira do capacete, fazendo com que o usuário permaneça conectado o tempo todo. Produzido de forma quase artesanal em uma pequena fábrica, então veja a diferença, uma grande e uma outra pequena, os capacetes da empresa Y são vendidos a preços mais altos, mas são considerados pelos consumidores os melhores à disposição do mercado. Então, um produz de forma massiva, com preço mais em conta, e o outro produz em menor quantidade, com preço mais alto, mas garantindo talvez uma qualidade que os consumidores atestam ser melhor. Aí vem as perguntas também em formato de tópicos. Letra A. Como se pode perceber, as empresas X e Y praticam diferentes estratégias no nível do negócio. Classifique a estratégia praticada pela empresa X e pela empresa Y, então tem que dar nome à estratégia, e aponte as bases para cada uma delas das estratégias de negócios genéricas praticadas. Então, tem que ter conhecimento prático aqui para conceituar a prática da empresa X, a prática da empresa Y, ao estabelecer o seu negócio e também precificar o seu produto. Letra B. Supondo que há uma grande concentração de mercados fornecedores de componentes plásticos para capacetes, explique como a ameaça de um fornecedor poderoso pode afetar a estratégia praticada pela empresa X e como essa empresa pode resistir a esse tipo de ameaça. Ou seja, gente, nós vamos pensar aqui a relação de mercado e de sustentabilidade econômica de uma empresa pequena. Notem que aqui nós temos o princípio, talvez, de uma concorrência que seja justa, que está sendo indicado aqui, né? Vamos lá, agora, para mais uma prova. Estamos ainda, acho que no bloco temático número 2, analista de desenvolvimento, mas agora crédito, risco e finanças. Atenção aqui para quem tem formação em contabilidade, administração, e vai concorrer a um cargo numa das áreas dos blocos temáticos que permitam essa formação, que estejam mais alinhados com analista de desenvolvimento ou finanças. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um dado bem importante. Sobretudo nos
conteúdos mais gerais, há várias questões associadas a políticas públicas, a questões históricas. E aí nós temos que entender de economia, e a economia ela vai mudando conforme o período histórico. A gente teve o Plano Real, a gente teve a moeda que foi cruzeiro, mais décadas atrás. E olhem que interessante essa pergunta aqui, sobre o Plano Real. O Plano Real, adotado no Brasil em 1994, é avaliado como um dos mais bem-sucedidos planos de estabilização inflacionária do mundo. Após o fracasso de diversos programas de estabilização adotados na década de 1980, com o Plano Real concebido e efetivado de forma bastante engenhosa, o IPCA, que atingira 2,477%, 2% em 93, foi reduzido para 916 em 94, 22% em 1995 e 9,6% em 96, segundo dados do IBGE. Com respeito à concepção, à implementação e os desdobramentos relacionados ao Plano Real, desenvolva as questões propostas a seguir. Letra A. Os fundamentos teóricos, estão vendo aqui, ó, que permitiram, a concepção do mencionado plano de estabilização, que apontam um principal fator explicativo da aceleração inflacionária no Brasil no período imediatamente anterior ao Plano Real. Tem que saber de história. Indique esse fator e explique por que sua correta identificação foi essencial para a concepção do referido programa de estabilização. B. O Plano Real foi concebido e implementado como um programa de estabilização em 3 fases. Quais foram essas 3 fases? Indique e cite uma característica de cada uma delas. E C, no tocante à estabilização de preços, indique e explique uma razão para o sucesso do Plano Real. Então, tem que ter conhecimento de economia e de história para responder uma questão como essas, né? Gente, então, o que eu quero que vocês gravem até agora, para quem for fazer o concurso do CNU, optando pelo bloco 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. Porque porque cada um de nós só pode se inscrever para um bloco. Que nós temos que ter amplo conhecimento daqueles assuntos todos que fazem parte do conteúdo programático. Então, assistir a todas as aulas vai ser fundamental. Ler o que os professores estão indicando é super importante, tá? E, em função do tempo que eu já estou ultrapassando, eu não vou ler a letra D, mas eu quero que vocês observem. Eu não terminei ainda, eu quero que vocês me esperem mais um pouco, tá? Da ordenação, eu vou ultrapassar um pouquinho. É para ser 1 hora de aula, mas eu vou ter que gastar um pouquinho mais. Eu quero que vocês cuidem que essa pergunta, ela teve 4 itens. Eu li para vocês o A, o B, o C. E olha aqui o D. A despeito. Apesar, tá? A despeito significa apesar. A despeito do inquestionável sucesso do programa de estabilização, a gestão macroeconômica durante o período de implementação gerou desequilíbrios interno e externo que culminaram em uma crise cambial entre o final de 98 e a primeira metade de 99. Aí esse item foi desdobrado em 2 subitens, D1 e D2. Indique e explique o fator responsável pelo desequilíbrio interno. E a questão número 2, acho que eu pulei aqui, mas está no material de vocês, eu pulei. Mas está no material. Teria o D2 ali, que eu não copiei aqui no slide. Então, vejam, gente, que nós temos que saber muito sobre os vários conteúdos programáticos para a gente ir bem na prova. Aqui eu trago mais uma questão de estudo de caso, que envolve engenharia civil, para vocês terem uma noção, é uma questão mais antiga, de 2014, mas que mostra aquelas características super importantes, as práticas e os métodos associados à área de atuação de vocês. Então, vejam, aqui eu descrevo os métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos previstos na norma brasileira, e aí sempre a NBR tem um número, tá? Então, tem que estar ligadinho em relação a isso. Então, o que nós temos que lembrar para responder bem a prova discursiva? Nós temos que ter domínio dos conteúdos dos vários eixos temáticos, 1, 2, 3 e 4, de cada um dos blocos, que nós precisamos demonstrar conhecimento sobre práticas de resolução de problemas, sobre teorias, e explicar de forma muito clara aqueles itens que a banca apresentar. Eu estou apostando que a questão discursiva pode ser em algumas áreas, ou blocos temáticos, um tema só, em outras ela pode aparecer em formato de tópicos. E acho que os tópicos devem ser os mais indicados, porque lá no edital ela apresentou os tópicos, então provavelmente não vai ser um tema só, deve ter um tópico discriminado em A, B, C, ou um A com A1, A2 e A3. Vamos ver como é que vai ser. Eu apresento aqui para vocês a importância da coesão, com exemplos que eu não vou indicar aqui para vocês, porque eu quero focar em algo que para mim é super importante, que é o meu feeling. E aí eu quero indicar para vocês o seguinte.
Nos conhecimentos gerais de cada um dos blocos temáticos, nós temos uma área que, para mim, é fundamental, que tem a ver com a dica que, para mim, foi fundamental da live de apresentação do edital, que é pensar o servidor público como um agente de Estado que vai garantir o bem-estar social da população e que vai fazer com que haja uma cidadania mais plena, que o Estado seja organizado, e para que o Estado se organize atendendo aos direitos do cidadão, ele precisa de políticas públicas. Me parece que políticas públicas vêm como uma forma muito importante de pensar justamente esse papel do servidor nessa concepção de Estado e de governo que está se instituindo no Lula 3. E aí, esse item, para mim, é muito importante para a gente pensar as temáticas de prova discursiva. Políticas públicas, pensarmos a efetivação dos direitos humanos, as questões que envolvem a ética no serviço público, os desafios sociopolíticos para exercício da cidadania de grupos minorizados. Notem que nós temos vários grupos sociais que estão à margem da sociedade, entre eles aqueles que são discriminados por sexo, gênero, por raça, a diversidade cultural, as questões que envolvem os grupos que estão à margem da sociedade, como as pessoas em situação de rua, os povos indígenas, as comunidades quilombolas e demais minorias sociais. Me parece que é muito importante que a gente pense, e aí também para as questões objetivas, essa dimensão mais humana de atendermos as várias singularidades dos povos que nos constituem. Não esqueçam que somos uma nação multiétnica, diversa, e que nós temos várias políticas públicas para atender a questões que não são muito caras em termos de história social. Nós temos a escravidão moderna, as novas formas de escravidão, nós temos discriminação de gênero, violência contra a mulher, violência institucional, polícia que agride cidadão, nós temos desmatamento, o meio ambiente é um tema super importante neste edital, e a banca gosta desses temas de caráter mais social. Então, me parece importante a gente lembrar sempre das questões que envolvem democracia, representação política, participação cidadã e como que cada uma das áreas pode atuar para garantir direitos sociais. Então, eu quero que vocês fiquem como um alerta, é um feeling de a gente pensar conceitos de cada uma das áreas, com práticas que cada um dos profissionais pode desenvolver ou pode propor numa situação de caso concreto para garantir o exercício da cidadania, garantir direitos sociais, porque a banca está apresentando em vários itens os desafios sociopolíticos, culturais, apontando as desigualdades regionais, as desigualdades de gênero, as desigualdades étnicas num país com tantas dimensões e com tantos problemas a serem solucionados. Se o servidor público vai estar, de fato, a serviço de uma melhor qualidade de vida para a nossa população, quem sabe a prova discursiva não vai mobilizar as práticas de cada área do conhecimento para tornar a vida do cidadão brasileiro mais interessante, menos dolorosa e o país bem mais desenvolvido. Me parece que o papel do servidor passa por essas reflexões e a minha aposta é questões discursivas que envolvam políticas públicas associadas a cada um dos outros temas que podem aparecer dentro dos conteúdos programáticos, que são os 4 eixos de cada um dos editais. E a Cisgran Rio gosta de temas de caráter mais social, este governo também gosta disso, e eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Para finalizar minha aula, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu gosto de pensar apostas. E o meu TCC envolve políticas públicas, então não é à toa que eu estou falando mais sobre isso. E eu quero dizer que vocês estão muito bem servidos com 2 professores que vão dar aulas de políticas públicas, e um deles é meu orientador, colega Jean Rie, professor aqui também. Ele é autor de livros sobre política pública, então ele também é um doutrinador. Indico a leitura do livro dele, sobre políticas públicas, em que ele apresenta métodos que envolvem a noção de que toda política pública tem uma intenção social, uma intenção política para atender a demandas sociais, que podem ser urgentes, que podem ser recorrentes, que podem ser novas, que podem ser velhas. E aqui eu quero indicar para vocês que grande parte das políticas públicas hoje são voltadas a demandas sociais e também a atenção aos direitos humanos de grupos minorizados. Políticas públicas voltadas a direitos das mulheres, combate à violência doméstica, combate ao abuso sexual infantil, combate à violência contra pessoas da comunidade LGBTQIA+, combate também à violência contra quilombolas, contra indígenas, a questão dos Yanomamis está aí para a gente pensar esse tema, até mesmo em prova de redação, e pensem bastante sobre os aspectos históricos que envolvem também políticas públicas,
públicas, a memória, autoritarismo, a relação da violência do Estado, como pensar da ditadura, do Estado Novo também, porque são temas bem importantes para nós, né? E, obviamente, pensar, e como o edital já está abordando bastante, as minorias sociais. Uma das nossas grandes minorias são as pessoas pretas, ou as pessoas negras. Pensar sobre racismo estrutural, sobre causas do racismo, as diferentes formas de racismo, sobre a educação contra o racismo. A educação antirracista é bem importante para quem for pensar, por exemplo, a prova de redação. Eu aposto em temas de caráter mais social, na ideia de termos um Estado que vai, de fato, lutar para nós pensarmos políticas sociais de combate à injustiça social, de maior democratização do acesso à educação, a bons empregos, para a gente ter uma sociedade mais justa e igualitária. E acho que a Sesgan Rio tem feito muitas propostas em relação a isso. E eu quero convidar vocês para conhecerem o meu Instagram, muitas dicas já estão vindo sobre a Sesgan Rio, e que vocês possam me conhecer por meio deste endereço aqui, @profa.luanaporto, tudo junto. Eu quero agradecer o carinho de vocês, a assistência do Cristiano, que hoje é o nosso cameraman, do Bruno, que é o nosso monitor. Agradecer as palavras de carinho de cada um de vocês e dizer que nós estaremos juntos até o final, que este é o primeiro concurso diferentão, ele vai, se der certo, essa primeira experiência, ser apresentado em 2025 para mais órgãos. Nós não tivemos todos os órgãos do governo federal aderindo a este projeto. Eu desejo que nós tenhamos um excelente curso, que nós possamos juntos pensarmos a prova discursiva, que é de redação. Nós temos vários encontros com muito material gratuito para vocês. O próximo encontro é domingo, dia 14, com o professor Matheus. Na sequência, comigo, dia 15, em que eu vou tratar da prova de redação com apostas de temas e um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a apresentação da Sesgan Rio em certames anteriores para a prova de redação, para quem for fazer concurso no Bloco 8. Muito obrigada pela presença de vocês. Quero que vocês estudem muito, porque se é difícil para um, vai ser difícil para todos, e que a ideia é que a gente possa estar juntos até a nomeação de vocês, porque a gente vai nomear. Se não for agora, se não for nesse concurso, vai ser em outro. Porque em concurso público, a gente estuda até passar no concurso que a gente quer. Essa é a regra. Só não vai conseguir quem desistir antes do meio caminho. E nós, como bons brasileiros, a gente não desiste nunca. Fiquem com a gente, conheçam os nossos cursos, visitem o nosso site, ceisc.com.br. Estamos com 3 cursos para o Bloco 4, para o Bloco 7 e para o Bloco 8, com preços super especiais nesses dias. Aproveitem e estaremos juntos na segunda-feira.